Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, estamos de volta, é muita coisa acontecendo no mercado da bola. Vou trazer aqui sobre o Wesley, tem situação nova sobre o Wesley, tem clube interessante, tem mais um clube agora, outro italiano, querendo pagar caro para contratar o jogador do Flamengo. Também aí trazer aí para vocês com relação a mudanças no Flamengo, né? Tem muita informação interessante para a gente estar trazendo para vocês aqui agora. Olha só, a gente tem aqui, cara, uma situação importante para a gente falar sobre o Juninho, tá? Ele está muito bem avaliado pelo scout do Flamengo, tá? É um jogador que agrada, né, a gestão passada, agradava a gestão passada, né? E inclusive pessoas do departamento de futebol, fontes do departamento de futebol me falaram que já era avaliado antes e que esse nome desse jogador agrada também ao José Botto, tá? Então é uma situação que tanto a gestão passada, a gente sabe que alguns permaneceram, quanto a atual já com José Botto, o Felipe Luiz também, esse nome do Juninho lá do Karabag, né, do Azerbaijão, que inclusive interessa ao Sevilha também, tem proposta do Sevilha e a proposta do Flamengo seria melhor. A informação que eu tenho é que não chega a ser uma proposta, mas sim uma sondagem. O Flamengo fez ali um contato inicial para contratar o jogador e é um jogador que é bem avaliado pelo scout do Flamengo, inclusive ele fez a mesma quantidade de gols, tá? Que atacantes importantíssimos aí como o Salah, o Darwin Núñez, tá? Ele teve aí gols aí, cara, só para passar para vocês, olha só. Ele está à frente de alguns dos principais jogadores, né? Por exemplo, o Salah tem 5 gols, o atacante, e ele fez mais gols do que ele, tá? Se é baseado em análise de dados e scouting, o pessoal aí do X, tá? O pessoal que está postando no X está falando que vai apoiar qualquer contratação até ver que deu errado no clube, tá? Então muita gente apoiando aí essa nova metodologia do Flamengo, esse scout, procurar jogadores, como o Botafogo estava fazendo. O Flamengo vai buscando jogadores assim um pouco menos bombásticos no mercado, mas que tem números interessantes, tá? A gente tem aí também alguns retornos importantes para falar, mas eu ainda nessa questão, tá, do Juninho, olha só, ele tem 56 gols em 80 jogos pelo clube. Temporada passada foram 31 gols em 55 jogos, além de 11 assistências, tá? Oportunidade boa aí, né? 5 milhões aí de euros, deve ser um pouquinho mais, eu não sei como é que vai ficar essa negociação, tá? A gente teve aí também o pessoal respaldando aí no Twitter, aquele Alexandre Matos que traz muita informação aí sobre o Flamengo, tá? Ele fala o seguinte, e o GE já trouxe também essa confirmação que o Flamengo tá tentando a contratação do Juninho, né? Trouxe também a questão do Wesley, tem muita informação chegando, a gente já confirmou esse interesse também do Flamengo. Tem outros canais também, como o Flazoeiro também confirmou essa notícia, então a gente sempre dá crédito a todo mundo que confirma. Olha só, temos que ser aí pacientes, diz o Alexandre Matos no Twitter, eu gosto muito dos comentários dele, e entender que um trabalho sério está sendo feito. Vários clubes do mundo contratam jogadores de ligas desconhecidas, isso só é uma novidade para a gente, tá? O padrão de contratação vai mudar e isso pode fazer o clube ainda mais poderoso financeiramente. Se já somos o que somos sem isso, imagina gastar 20 milhões de euros para ganhar 200 milhões de euros depois em vendas. Esse é o trabalho do nosso scout. Óbvio que nada disso é da noite para o dia. Temos que ter paciência e entender que ninguém acerta 100%. O Flamengo escolheu o caminho mais difícil mais uma vez e vai colher os frutos disso, tá? Seremos recompensados. Esse trabalho sério será um divisor de águas nesse período de SAFs e nos tornaremos mais fortes ainda, tá? E aí ele fala, a verdade é que o Flamengo escolheu mais uma vez o caminho mais difícil. E é assim que você alcança voos mais altos, como alcançou em 2019 em diante dali, né? Depois de 2019, 2022 também Libertadores, Copa do Brasil, 19 foi Libertadores e Brasileiro. O Flamengo, né, se reinventou, vamos dizer assim, né? Escolhemos na reestruturação financeira, o resultado foi ser o que nos tornamos hoje. Agora escolheremos
novamente ao confiar 100% em um departamento de scout profissional, que é o caso do Boto chegando aí com uma equipe forte. Eles ainda tentam aí trazer o João Paulo Sampaio, tirar do Palmeiras. São diretores aí, pessoas que eles entendem que serão importantíssimas nesse trabalho. Então, olha só, nessa linha a gente teve aí a confirmação, essa informação a gente trouxe em primeira mão que o Gabriel Skinner estava voltando, informação nossa. O Gabriel Skinner é um amigo, um cara fantástico, que sempre, cara, eu nunca vi alguém tratar tão bem a imprensa, um cara que é querido pelos jogadores, por todos no clube, mas é óbvio, né, que o ex-vice-presidente de futebol tinha que colocar ele para fora, porque quando o cara estava fazendo um trabalho maravilhoso, eu não sei eu não consigo entender o motivo até hoje de terem tirado o Gabriel Skinner do Flamengo, tá? Então o Gabriel oficialmente de volta, né, meu xará, e ocupará o cargo de gerente de administração e logística do futebol, exatamente o que ele sempre fez. Ele escreveu: Deus é perfeito em tudo que faz. Ele sabe quando é o melhor momento para recebermos certas coisas em nossa vida. Sempre soube que seria um até breve, que o ciclo ainda não havia se esgotado e que seria apenas uma pausa. Tempo para pensar, refletir, me preparar e principalmente viver, para que no retorno eu voltasse mais forte e muito mais preparado. Nesse período enfrentei algumas frustrações e sou imensamente grato pelos convites recebidos. Estou voltando para casa. Obrigado, BAP e Willeman, por confiarem em mim. Durante esse tempo procurei viajar, estudar, ler, pesquisar e me atualizar sobre a minha profissão. Mas o principal foi a dedicação à minha família. Foram eles que estiveram ao meu lado em todos os momentos. Procurei ser um bom pai e um bom marido. Descobri que não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Agora o telefone vai voltar a tocar, faz parte, né? Mas foram nos momentos de solitude que realmente percebi o quanto é importante ter amigos de verdade. Pô, legal, Gabriel, tu colocar isso aqui. Agradeço a cada um de vocês, sabem quem são. A minha família, aos meus filhos e em especial a minha esposa. Muito obrigado. Pô, sensacional, cara. Sensacional. O Gabriel Skinner é uma mensagem assim bem bacana. A gente gosta muito aí do Gabriel, né? É um cara que faz um trabalho fantástico e de verdade a gente sabe que o Flamengo, né, cara, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom para trabalhar no Flamengo e a gente sabe que às vezes a pessoa é maravilhosa, faz um trabalho fantástico e ainda assim alguém dá um jeito de puxar o tapete. Mas, cara, eu fico feliz que você está voltando e que vai poder desempenhar muito bem o seu trabalho novamente. Feliz pelo retorno aí do Gabriel Skinner e na logística, onde ele sabe muito, e ali também na gerência ali e administração no futebol, né? Muito bacana. Bem, olha só, trazer aqui então informações importantes. O Cruzeiro deve enviar então uma nova proposta aí ao Flamengo pelo Fabrício Bruno, tá? O negócio está rolando, ele já definiu que não aceita ir para fora, não quer jogar no exterior, não quer jogar na Europa, ele não quer voltar a negociar com o futebol europeu, tá? Apesar de ter tido proposta recente, ele prefere ficar no Brasil. O Cruzeiro é a principal opção, é quem está contratando, gastando muito aí, investindo, e o Cruzeiro quer a contratação dele, o Flamengo quer pelo menos 60%, um valor mais alto, na casa de 7 milhões de euros, é o que o Flamengo quer, na casa de 7 milhões de euros, para liberar 60% do Fabrício, com metas aonde o Cruzeiro é obrigado a comprar o jogador se ele atingir essas metas. Foi uma negociação semelhante à que o São Paulo fez do Rodrigo Caio com o Flamengo naquela época, que o Flamengo contratou o Rodrigo. Aí o Flamengo não teve lucro financeiro, teve desportivo, que o Rodrigo arrebentou. Depois ele teve uma sequência muito grande de problemas físicos, né? Mas essa questão... E o Flamengo acabou comprando o restante do Rodrigo Caio junto ao São Paulo. É o que pode acontecer com o Fabrício Bruno, independente da idade. Eu não acredito que essas metas são interessantes, porque ficarem com uma porcentagem para venda futura, eu não acredito nessa venda futura, tá? Eu acredito sim em cumprimento de metas e aí eles sendo obrigados a comprar o restante aí do Fabrício Bruno, tá? Olha só, a gente teve aí a situação do Wesley para passar para vocês.
né, segundo o portal GE, o Milan da Itália também entrou em contato aí pelo lateral direito Wesley, mas o Flamengo está fazendo jogo duro. Então é mais um aí italiano, além do Atalanta, o Milan também, né, interessado na contratação do lateral direito Wesley. O Atalanta tentou contratar o jogador, né, no ano passado, no meio do ano passado, se não me engano, ofereceu 20 milhões de euros, mas o Flamengo não aceitou. Na verdade, o Flamengo aceitou, tá, gente? Vamos corrigir aqui, o Flamengo aceitou. O que acontece é que o Flamengo tentou ficar com o Wesley jogando mais um pouco, tentou utilizar um pouco mais o Wesley, demorou a mandar o contrato, e o Atalanta desistiu, fez aquele famoso, né, jogo duro e tudo mais, e acabou contratando outro jogador e se deram mal, né? Se deram mal porque hoje o Flamengo não quer negociar o Wesley por 20 milhões de euros. O valor que o Atalanta, né, já tinha tudo acertado, e o Wesley fez uma diferença absurda. Se ele tivesse saído, talvez o Flamengo não tivesse ganho o título da Copa do Brasil, não tivesse esse destaque na reta final da temporada, e o Wesley arrebentou e realmente hoje é o melhor jogador do Flamengo ao lado do Gerson. Tá? Então o clube italiano, o Milan, rubro-negro, também sinalizou aí uma proposta semelhante à do Atalanta, na casa dos 20 milhões de euros, 127 milhões de reais, tá? O Everton da Inglaterra também, conforme trouxe aí o pilhado. Eu tinha trazido para vocês que eram 4 clubes interessados no Wesley, só que são 5, tá, gente? Os 4 que eu trouxe eram da Inglaterra. Esse daqui, o Milan, é mais um que entra interessado aí no Wesley. Tem mais uma equipe da Premier League que não foi revelada. Então, o Everton, como divulgado aí pelo Thiago Asmar, também demonstrou interesse e apresentou aí entrou em contato, né, pensando em fazer uma oferta aí de 20 a 30 milhões de euros, tá? Ambas as propostas serão aí recusadas pelo Flamengo. Na verdade, o Flamengo avalia, não vai nem sentar para negociar por menos de 25 milhões de euros, como a gente já vem trazendo aqui. A diretoria entende que o jogador está mais valorizado neste ano, já que foi eleito aí para a seleção do último Brasileirão como o melhor jogador aí do Brasileirão da posição. O plano é aguardar ofertas maiores, preferencialmente apenas no meio do ano após o Mundial em julho, tá? Nação rubro-negra, um ótimo dia para todos. Eu tô chegando com tudo na manhã desse sabadão, trazendo para vocês muitas novidades do mercado da bola, né? O Flamengo rejeitou mais uma proposta do Milan pelo lateral direito Wesley, né? Um jogador, sim, que foi fundamental na última temporada. Eu acho que sem o Wesley o Flamengo não teria, né, vencido a Copa do Brasil. Acho, não tenho certeza. Ele ali ao lado do Gerson jogaram muita bola os dois. Então, assim, o jogador está em alta e o Flamengo recusou mais uma proposta do Milan, né? Não só o Milan, mas o Everton também da Inglaterra, né? Estão oferecendo mais de 100 milhões de reais, é muita grana, né? Mas a diretoria do Flamengo não quer liberar o jogador agora, tendo em vista que no mercado está difícil achar lateral jovem com o mesmo potencial do Wesley. Flamengo, se for no mercado contratar um jogador com as mesmas características do Wesley, terá que desembolsar uma grana assim violenta, uma grana absurda, né? Então, assim, o Flamengo não quer se desfazer, né, do Wesley nesse exato momento. Quem sabe no meio do ano, né, o Flamengo só vai vender o Wesley se tiver outro nome engatilhado. Fora isso, vocês podem descartar completamente essa possibilidade de ver o Wesley saindo do Flamengo nesse exato momento. E é até bom, o jogador vem, né, tendo uma crescente muito boa aqui no Brasil. Dorival Júnior, mais cedo, né, ou mais tarde, vai convocar o jogador, né, tendo em vista a qualidade, né? E o Dorival Júnior, como a gente sabe, é um fã, né, do Flamengo, ama o Flamengo. Então, assim, ele tá vendo de perto, tá observando que o Wesley tá crescendo, né, está melhorando, está se lapidando cada vez mais. O jogador tem uma equipe, né, por trás dele ali, auxiliando aonde que o Wesley tem que estar, né, nos setores do campo. Então, assim, muito bom, né, para o jogador, e o Wesley só tem a ganhar. Foi até bom o Flamengo não ter vendido o Wesley, né, lá atrás, né, naquela proposta astronômica do Atalanta, né, que ofereceu quase 23 milhões, 20 milhões mais 3 milhões de euros, se o Wesley batesse meta, né? Então, assim, o Flamengo não vendeu, né, saiu né, aquele imbróglio todo, não deu certo, e para alegria da nação rubro-negra, o jogador permaneceu no clube, né, e conseguiu ganhar esse título inédito
com a camisa do Flamengo. Então, assim, notícia de última hora, Flamengo rejeitou mais uma oferta. Então, são 5 clubes, até o pilhado também, o próprio Paparazzo Rubro-Negro, né, noticiaram essas notícias dizendo que são 5 clubes da Europa que estão interessados no Wesley e o Flamengo não tem pressa para negociar o jogador. Passar para vocês aqui também que o zagueiro Fabrício Bruno, né, está com uma vontade gigantesca de deixar o Flamengo, quer porque quer jogar no Cruzeiro. Fernando Diniz, que é o atual técnico do Cruzeiro, já ligou para o jogador. O Pedrinho, né, que é o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH, também ligou para o jogador, disse que lá no Cruzeiro, né, ele vai ser titular. Então, assim, o Flamengo até topa vender o jogador, só que se o Cruzeiro aumentar a proposta por 5 milhões de euros, o Flamengo já rejeitou, que é uma proposta muito baixa, né? O Flamengo tem em mente aí vender o jogador por 8, batendo na casa dos 9 milhões de euros. Aí sim, né, ele senta com a diretoria do Cruzeiro e negocia o Fabrício Bruno. Caso contrário, não acredito que essa negociação possa sair, né? Mas a gente sabe, o desejo do jogador é permanecer no cenário do futebol brasileiro, só que o Flamengo não irá vender o Fabrício Bruno por 2 mariolas, né? Não irá. O Flamengo investiu, né? É claro, qualquer venda relacionada ao Fabrício Bruno, o Flamengo vai ter um lucro absurdo, porque o Flamengo comprou o jogador por 15 milhões de reais na época do Red Bull Bragantino, e agora, seja por 5, seja por 6 ou por 7 milhões de euros, né, o Flamengo terá um lucro muito grande. Então, assim, o Fabrício Bruno seja feliz no Cruzeiro. Eu não quero também que nenhum jogador jogue no Flamengo insatisfeito. Se ele quer ir para o Cruzeiro, que ele vá, né? Lá a família dele é toda lá de Minas Gerais, só que o Flamengo também tem que ver o que é bom para o clube. Tem que fazer uma venda, né, que aos olhos da diretoria rubro-negra seja bom para ambas as partes. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E antes de finalizar, saiu uma informação, né, dando conta que o meio-campista Matias Vilassanti não queria jogar no Flamengo, né, queria jogar no Palmeiras, isso e aquilo. Saiu informações, eu assim descarto completamente, né, essa informação, até porque o Flamengo não formalizou nenhuma proposta para esse meio-campista paraguaio. O Flamengo consultou o jogador, né, e viu que o Grêmio quer, né, assim, uma compensação de 15 milhões de euros, batendo ali na casa dos 100 milhões de reais, 100 e pouquinho milhões de reais, né? Até porque o euro está muito valorizado, né? Só que o Flamengo ainda não formalizou nenhuma proposta, só consultou, né? Se o Flamengo formalizar uma proposta, será muito difícil o jogador não aceitar pela grandeza do clube. A gente sabe que o Flamengo tem uma visibilidade muito maior do que o Palmeiras. Então, assim, nação rubro-negra, vamos aguardar que nos próximos capítulos eu retornarei aqui para atualizar vocês sobre tudo o que acontece no Clube de Regata do Flamengo. Então é isso, nação. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!